Que vamos orar? Vamos gravar? Quer dizer, vamos orar, né? Vamos orar, vamos gravar. Vamos orar. Eu vou pedir para o Pedro. Pedro, ora por nós aí, Pedro Ivo. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus nós oramos a Ti, te dando graça, Senhor. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre sobre as nossas vidas. E o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, pela tua graça de nos reunir agora em grupo para aprender um pouco mais, Senhor, de Ti, daquilo que necessitamos para aprender, as chaves para cada vez mais aprender da Tua palavra, Senhor. Nós necessitamos do Teu auxílio, da ajuda do Teu Espírito sobre nós, porque nós somos dependentes de que o Senhor age em nós para que podemos prestar atenção e aprender e ser edificados nessa aula. Abençoe o professor que irá ensinar, o João Franz, que ele traga edificação para todos aqui presentes e todos possam sair daqui edificados e alegres por estar aprendendo a cada dia mais e crescendo em graça e conhecimento. Bendito seja o teu nome, Senhor. Abençoe a cada um, Senhor, em suas dificuldades, suas necessidades, Pai. Esteja socorrendo o teu povo, os nossos irmãos queridos e todos aqui que estão aqui presentes nessa reunião. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nossa aula de hoje é sobre a história da interpretação bíblica. Eu vou compartilhar o conteúdo da sala de aula. Deixa eu só ligar o meu computador aqui na fonte de energia, para não dar problema. E compartilhar a tela inteira. Pronto. Muito bem, nós vamos trabalhar hoje o tema relacionado à história da interpretação bíblica, né? É bom deixar bem claro, logo de imediato, que esse tema da interpretação bíblica é um tema muito importante para nós. Ele, na verdade, ele trabalha o conceito da história própria da hermenêutica, história própria da palavra de Deus, né? Do processo de interpretação da palavra de Deus. E essa aula vai traçar disso dentro da história da igreja, né? Em português, nós temos pouca coisa relacionada ao tema, né? Pouca coisa relacionada ao tema em português, mas nós vamos tentar amenizar isso, tratando de uma forma mais salutar para vocês do tema da história, né? Da interpretação. Então, nós nomeamos, lembrando aqui, tá? A apostila foi colocada lá no grupo, tá? E aí você vai perguntar assim, mas por que não veio o QR Code? Não veio o QR Code porque eu não estou conseguindo, eu não tenho um canal como é que chamaria aqui? Dessa conta que eu tenho aqui do Google. Essa conta é uma outra conta que eu tinha ela só para guardar algumas coisas, e aí eu acabei usando a contratação do plano que grava free para poder ter essa aula, porque do canal acabou não renovando a assinatura. Eu vou tentar renovar próximo mês a assinatura e cancelar dessa aqui. Veja, a gente vai trabalhar uma breve história da interpretação bíblica ou da hermenêutica bíblica, tá? Então a gente precisa entender que o processo hermenêutico, o processo de interpretação, ele é algo que a gente faz, mas algo que veio de primórdios, veio do tempo lá atrás. Então a gente precisa estudar sobre este tempo, sobre esta maneira ou esta forma que nós optamos de interpretar a palavra de Deus, ok? Então, primeiro nós vamos partir do primeiro ponto, né? O texto fechado, né? O vácuo babilônico. Quando a gente estuda a história da igreja, você vai estudar a história da igreja, né? E a história da interpretação, é que a perda do contexto da língua nativa durante o exílio acontece no período babilônico. Então, Israel tinha uma dificuldade em relação a pronunciar o próprio hebraico e a entender determinadas passagens bíblicas. Então, a necessidade se deu de conhecer melhor o texto sagrado e se aprofundar e se desenvolver ferramentas, modos, modelos para a interpretação bíblica.
Lembrando, a apostila lá para vocês, ela é uma parte e esta aqui é uma outra parte. Então, as duas coisas se complementam, ok? Então, uma depende da outra dentro do nosso curso, tá? Então, a primeira que a gente precisa entender é a questão do texto fechado. A palavra original, lá como nós temos lá em Neemias 8, ela é preservada, mas ela é inacessível. Porque o povo de Israel, ele não tinha mais o hebraico como língua nativa, era apenas o aramaico. Ali no exílio babilônico e depois no exílio ali sob o cativeiro babilônico, com Neemias ali. E em Neemias 8 ele começa a ler a lei de Deus, explicar a lei de Deus em hebraico, porque o povo não tinha contato com a sua língua materna, com a sua língua natal. E aí você vai ter as soluções. Quais são as soluções? A solução que apresenta são os targums, que envolve a ponte do significado. São os targums aqueles que explicam o texto. O primeiro processo interpretativo formal não nasceu de mero debate acadêmico, mas da necessidade da sobrevivência cultural e espiritual da comunidade pactual conhecida como o povo do Antigo Testamento. Esdras e Neemias providenciaram a primeira ponte para você encontrar o significado do texto. Colocou leitores originais, aqueles que vão ler, aqueles que explicam textos e começam a interpretar o texto para o povo. Uma coisa que é interessante é quando você pega o caso de Filipe lá no caminho, né, andando, e lá está o etíope, né? E aí ele chega, aí você junta o carro, o cara está lendo lá a Bíblia, e ele pergunta assim: você entende o que você lê? E ele responde: como eu poderei entender se não há quem me faça uma exegese ou quem me explique? Então, a ideia é claramente de você ter auxílio de alguém para te auxiliar a compreender o texto. Então, no Antigo Testamento isso era muito necessário, muito importante. Ok, Otávio, pode falar, Otávio. Uma pergunta, pastor. É daí que nascem, então, os fariseus, né, os mestres da lei? É desse momento histórico aí da perda da língua, entre aspas? Não, não, os fariseus não nascem aqui. Aqui nascem os targums, que são os explicadores da lei, tá? Os fariseus, eles vão nascer ali no período interbíblico, tá? Que é naquele período em que Alexandre o Grande ele vai conquistar todas as nações, ele quer helenizar todas as nações durante seu império. E ele tenta fazer isso com a chamada Jerusalém, né? A Terra Santa. Ele tenta fazer isso, aí nasce a família Hasmoneana, né? A família Hasmoneana, que é a família sacerdotal e tudo mais. E aí, naquele contexto que você tem essa família nascendo, você vai ter lá a família dos Macabeus, né? E os Macabeus, eles, dessa família nasce o que nós conhecemos como fariseus. Os fariseus, eles são os tradicionalistas, tanto é que isso significa o nome fariseu, os tradicionalistas. Eles querem preservar o texto contra a helenização. Ou seja, eles não queriam que a Bíblia Sagrada e a língua do povo morresse. Então, eles mantinham a luta pela cultura hebraica e especialmente da língua hebraica. Então, isso é mais à frente, é aproximadamente 600 anos mais à frente, de 1.000 a 600 anos mais à frente, quando acontece lá o chamado período do intertestamentário, né? Os 400 anos de silêncio profético. Então, naquele período, essa conquista de Alexandre tenta chegar até Jerusalém e encontra a barreira da família Hasmoniana, da família Macabeia, e nasce aí os chamados fariseus. Fariseus, viu, Otávio? Eles nasceram como algo positivo, tá? Com o tempo se degenerou no que nós conhecemos quando os evangelhos surgem, a gente vê a imagem que é passada dos fariseus, que eram de hipócritas, mas no início era algo muito positivo, era uma palavra e um nome, uma função muito positiva, que era a nobre atividade de preservar a tradição judaica na escritura, preservar a língua hebraica como língua nativa do povo judeu. Essa língua que foi resgatada lá no período babilônico, do exílio babilônico, com Neemias, entende? E aí depois, essa língua é ameaçada com um período chamado helenização de Alexandre o Grande. Deu para entender aqui, não foi, Otávio? Ficou claro, pastor, obrigado. Nada. Alguma outra dúvida, alguma outra pergunta, gente?
Ok, então você tem aí, esse é o primeiro, então o primeiro processo interpretativo formal nasce aqui, exatamente nesse período em que Neemias e Esdras estão lutando para reedificar os muros de Jerusalém, mas não apenas os muros, mas a vida espiritual do povo de Israel, ok? O nosso irmão presbítero Roberto Luiz está participando da nossa aula. Um abraço, presbítero, Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Ok, vamos lá. A matriz das abordagens judaicas. Então, veja, os judeus, eles acabaram desenvolvendo metodologias de interpretação. E essas metodologias precisam ser estudadas, compreendidas, para a gente não criar problema, confusão, né? Então, a primeira metodologia é a Pechá, a natureza. Buscava o sentido claro, simples e literal, ou histórico da superfície do texto. O que nós chamamos de protótipo do método histórico gramatical, que é o método que a reforma vai desenvolver, né? Na verdade, nasce com a família, com a escola de Antioquia, mas é bem desenvolvido com a reforma protestante, né? O outro método é o método Hamas, o Hamas, não vai pensar que é esse grupo aí, né? Hamas, desculpa. Hamas, não é o Hamas, é o Hamas, tá? A natureza dele também, o sentido dele é no sentido oculto, focando na escavação das camadas subjacentes à lei mosaica. Então, ele vai para trás. Aqui seria basicamente, gente, um método alegórico, tá? Prototipo do método alegórico, né? E a Derush vem da raiz da exegese profunda. Era o mecanismo no qual se usava para tirar informações, inquirir, buscar, ansiar, denota um estudo intenso, o exame minucioso de uma passagem. Então, é a palavra que a gente usa para exegese veterotestamentária. Então, os dois primeiros a gente usa para o método de interpretação e o último a gente usa para o método de exegese. Lembre-se, né? A gente não estudou exegese, né? Eu digo assim, a nossa turma aqui, né? Eu não sei se alguém já estudou exegese comigo, não lembro, mas isso aqui parte mais da ideia de lembrar, a exegese é uma metodologia de hermenêutica, tá? Uma maneira de interpretar também, né? Eu não sei se... Não, acho que ninguém aqui estudou exegese comigo. E seguindo aqui. Então, eu tenho aqui a nossa evolução rabínica, tá? Então, o primeiro pilar do estudo rabínico, né? Lembra os rabinos? Primeiro passa pela Torá, que é o texto original e absoluto, né? Baseado no Códice de Leningrado, B19. Então, você vai ter lá a Torá. Você vai ter depois a Mishnah. Mishnah é a tradição oral. Você tem um texto e a tradição oral, tá? O texto e a tradição oral. Você tem a Gemara, que é a análise dos comentários rigorosos do texto, né? Que é a maneira que ele... É como se você estivesse olhando para o Talmud e para a Mishnah e fazendo comentários. Uma bíblia de comentários, né? O comentário da escritura, né? Então, a Gemara funcionava dessa maneira, né? O Talmud, que é a grande coleção interpretativa de todas as leis e todas as estruturas, está no Talmud. Então, as 613 leis que vocês conhecem, né? O povo fala muito, alarde, está no Talmud, né? Então, essas grandes coleções de escritos formam o chamado ecossistema interpretativo do período cristão. Ou seja, naquele período, veja, a partir do primeiro e segundo século, basicamente, a exegese rabínica e a hermenêutica rabínica começa a florescer em contrapartida com a tradição cristã, né? Então, nesse período cristão, foi neste ambiente de intenso rigor literário que surgiram as primeiras grandes frameworks, as primeiras grandes obras metodológicas da exegese, ok? Então, essa é a nossa a ideia, né, propriamente dita, da estrutura como começou. Torá, Mishnah, Gemara e Talmud, a evolução, né? Alguma pergunta aqui, queridos? Pastor, a questão da Mishnah, a tradução oral, ela, no caso, seria um conjunto de histórias ou ensinamentos da tradição judaica, ou ela está escrito em algum documento?
A Mishnah geralmente é a tradição oral inicial, são histórias que eles contam, né, que eles contavam, né, mas algumas delas são preservadas em textos, mas não é o texto propriamente dito da Torá, tá? Não é propriamente o texto da Torá. Há um livro muito bom chamado Evangelho e Tradição Rabínica, escrito por um sacerdote jesuíta, publicado pela Edições Loyola. É outro livro bom que vai tratar exatamente disso. Por exemplo, ele vai explicar a lacuna que há entre aquela passagem onde Moisés ele indaga, né, vai fazer um milagre lá perante o faraó. Eu expliquei, até citei esse exemplo aqui para vocês, então foi para vocês para outra turma, né? Eu não estou dando aulas apenas de hermenêutica para vocês, mas essa mesma aula que a gente está dando aula no seminário, tá, gente? Então, dando aula, o nível que vocês têm aqui é o nível de seminário mesmo, tá? Então, lá a gente trabalhou, eu falei sobre essa passagem, não lembro se eu falei com vocês aqui, que é aquela ideia de quando Faraó pergunta para Moisés quem é o Senhor para que eu adore, né? E aí a Mishnah, ela tem uma tradução textual, também foi preservada no Talmud, onde diz que Faraó foi procurar na sua biblioteca sobre esse Deus, né? Para poder confrontar Moisés. Aquela outra cena que a gente lê na Bíblia, que diz que Ismael ficava caçoando de Isaac, né? Isso é uma suavização, né? A Mishnah, ela vai também trazer, acho que o Talmud também, traz lá uma informação interessante, que era a ideia de que ele ficava fazendo tiro ao alvo com Isaac. A ideia de ele ficar, como ele era caçador, né? Então ele ficava fazendo Isaac de tiro ao alvo, né? Essa é a ideia. Então, isso está preservado nessas tradições, entendeu, Otávio? Essas tradições preservam essas histórias. Embora elas sejam ótimas, interessantes, bacanas demais para a gente ler, mas elas não têm peso sobre a interpretação bíblica. Ela ajuda a esclarecer algumas coisas, mas elas não têm autoridade final na interpretação bíblica. Então, vamos lá. Então, as escolas foram se desenvolvendo e Hillel, ele desenvolveu 7 regras de interpretação. Então, primeiro, a lógica e dedução. Ele diz que a gente analisou o menor para o maior, o menor texto para o maior texto, o menor significado para o maior significado. Do geral para o específico. Ele trabalha silogismo de princípios. Depois ele criou outra estrutura chamada analogia de padrões. Ou seja, expressões análogas devem ser interpretadas uma à luz da outra, né? A regra da cláusula única, ou seja, a chamada rapax legomena, quando a gente chama na exegese, aquela palavra especial, ela deve chamar a atenção. Só tem aquela cláusula, ela deve chamar a atenção nossa. As cláusulas duplas, quando você tem cláusulas que são duplas, são expressões que são repetidas, a gente deve olhar como inclusio, que é você tem início e fim, ou como algo que chama a atenção para o contexto maior. O contexto de resoluções, regra 6, ilustração externa. Se alguma coisa externa, né, contexto, mas traz luz, você precisa considerar. E o contexto imediato, que é quando você olha imediatamente para o texto que o texto está dizendo. Então, é o holismo textual. Então, o método de Hillel, muito antes da linguística moderna, o Rabino Hillel estabeleceu um sistema rigoroso para evitar ambiguidades, extrair verdades absolutas do texto sagrado através de algoritmos de busca cognitiva, ou seja, ele começava a perceber padrões no texto, ele começou a mapear esses padrões e criar as chamadas sete regras. E que, aumentando a lente, né, aumentando a lente metodológica, a lógica de inferência. A regra 1, do menor para o maior. Vamos lá. A inferência do sentido mais brando para o sentido mais forte. Aquilo que é verdade sobre o menor é igualmente verdade sobre o maior. Exemplo, restrições aplicadas aos dias festivos comuns são validadas com ainda mais rigor ao dia de sábado, o maior. Então, você tem lá, quando tinha um dia festivo que não era no sábado, deveria ser respeitado como um ato solene. Mas no sábado será extremamente exponencial, ok?
Pedro Ivo, levantou a mão. Pode falar, Pedro. Na página anterior, falou sobre o método de Hillel. Em que época que foi essa... é, que foi que Hillel começou a fazer as interpretações daquela maneira lá? Qual foi a época? A partir do segundo século, primeiro e segundo século, da chamada Igreja Cristã, né? Primeiro e segundo século depois de Cristo. Ah, é? Porque eu tinha ouvido falar que na época de Cristo já tinham essa escola rabínica, não é não? Não, a escola de Hillel já havia. Então, primeiro século e segundo século, né? Então, você tem lá a escola de Hillel, já existia, e das outras escolas concorrentes. Então, Hillel já existia, a estrutura já existia, né? Lembra, Cristo nasce no ano zero. Então, primeiro século, né? Primeiro século, né? Ano zero não, esquece ano zero. Ano 6, né? Ano 6. E aí você tem lá o primeiro século. O primeiro século começa ali, né? Vocês lembram que você sempre volta um século, né? Sempre um século. Você volta sempre um século. Então é 01, então primeiro século. Primeiro e segundo século. Então já havia, essa escola estava ali, Hillel estava ali no período de Cristo. Entendeu? Ah, sim. Depois, então, disso que eles fizeram aquela base ali que estava naquele gráfico. Foi depois, né? As É. interpretações. Depois eles vão estruturar tudo, né? Depois vão estruturar, pegam uma regra de Hillel e vão estruturar ela. Ela vai ser estruturada dentro daquilo que Hillel ensinou. Mas havia, por exemplo, as duas escolas, a escola de Hillel e a escola de Shammai, como aquele conflito que a gente tem lá do casamento, né? Então, você vai ter a escola de Shammai e a escola de Hillel. Essas duas escolas estão juntas naquele período. Entenda, a escola como sendo os alunos que ouviram e tal, então tem toda essa estrutura presente. Ok? A regra 5 do geral para o específico, né? Ou seja, a inferência aqui seria de um princípio geral abrangente para um caso isolado específico ou vice-versa. Exemplo, Êxodo 22:9 dita regras para qualquer coisa. O princípio geral se expande para cobrir especificamente qualquer item tomado por empréstimo ou perdido, né? Então, você vai ter lá toda a regra da escritura, ela estabelecida como o princípio, nesse caso aqui, geral, mas também para o específico. Vou dar um exemplo. Não matarás, né? Não matarás. Então, proíbe a morte, né? Mas que tipo de morte, né? Que ela está proibindo, né? Então, vamos lá. Ela proíbe o assassinato de bebês no ventre? Está. É um caso específico, mas na regra geral. Ok? Então, a regra geral ela pode ser aplicada a casos específicos. Muito bem. Agora, a analogia de expressões. Por exemplo, Levítico, vamos dar uma olhada em Levítico 16, 29 e Deuteronômio 8:3. Dá uma lida aí. Alguém está com a Bíblia aí? Levítico 16, 29 e Deuteronômio 8:3. Pode ler, pastor? Levítico 16, 29. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Agora vai para Deuteronômio 8:3. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Muito bem. Então, você vê lá que um princípio está estabelecido para o dia da expiação e o outro para o ato de abstinência de comida. Então, a ambiguidade do dia da expiação é resolvida quando você tem a expressão afligireis vossa alma.
A ambiguidade do dia de expiação, ela é resolvida conectando a frase ao uso da mesma expressão em Deuteronômio, definindo o ato de abster-se de comida e estar com fome. Então, a ideia de você fazer jejum e o ato de estar disposto a comer o maná dentro das regras divinas. Então, uma coisa está ligada à outra. Então, eles acabavam fazendo muito isso. O princípio geral e as cláusulas específicas nas regras 3 e 4, né? Nesse caso aí, os princípios gerais, eles são construídos sobre a base de versículos específicos. Por exemplo, a lei do olho e dente, né? Em Êxodo 21. É expandida por analogia para proteger as partes do corpo. Né? Então, você tem não apenas a ideia da lei do olho por olho, que é a ideia de você vingança por vingança, mas também para você proteger as partes específicas do corpo. Ok? Alguma pergunta aqui, gente? Tu pode explicar de novo essa questão do olho por olho, dente por dente? Por exemplo, quando diz lá, né, que se o homem arrancar o seu olho também será arrancado. Está lá em Deuteronômio 21, né? Ela é expandida por analogia para proteger as outras partes do corpo do escravo. Então, por exemplo, se o cara destruiu o olho de alguém, o olho dele seria arrancado. Então, é preservar a integridade da pessoa. Qualquer parte deve ser preservada. Então, a ideia é, se você feriu alguém, você será ferido. Então, em consequência disso, você deve fazer o quê? Você deve preservar a vida daquela pessoa. É o que a Constituição de Fé, o catecismo vai fazer, né? Todo dever que é exigido, diz a Constituição do Catecismo Maior, todo dever que é exigido, né? O pecado contrário é condenado. Todo pecado contrário que é condenado, o dever positivo é exigido. Então, quando a Bíblia diz assim, não matarás, então eu devo não apenas não matar, eu devo preservar a vida. Depreender aqui, Pedro? Sim, entra nessa questão do mandamento, né? Aquilo que é proibido, mas não somente aquilo, né? A gente deve preservar. Tem um oposto, né? Pra gente seguir, Isso. não é? Então, tudo aquilo que é proibido, o dever correto deve ser praticado. Uhum. A Bíblia assim, não roube. Então, o que você vai fazer? Você vai trabalhar para ajudar. Sim. Entende? Então, ao contrário, né? Então, o cristão não deve roubar. Então, se não deve roubar, ele deve fazer, deve trabalhar. O cristão não deve mentir. Então, o que ele deve fazer é o quê? Falar sempre a verdade. Esse é o procedimento da regra. Ok? Muito bem. A supremacia do contexto. A regra 6, ela trabalha com a explicação por outra passagem. Usar uma passagem clara para elucidar um dilema prático. Por exemplo, o cordeiro pascual pode ser abatido no sábado, Números 28:10, ilumina, que é a questão ao validar os sacrifícios diários, garantindo o abate independentemente do dia. Então, poderia matar um animal no sábado? Poderia, mas quando ele fosse ligado à questão de quê? Daquilo que é sagrado. Lembra lá quando Jesus pega lá a história lá da ovelha que cai lá? Ou vocês não vão deixar a ovelha lá sofrendo porque é dia de sábado. Vocês vão lá trabalhar para resgatá-la. Então, uma passagem obscura ou uma ação obscura deve ser clareada por uma passagem mais clara. E a regra da evidência do contexto, ou seja, nenhuma declaração deve ser tomada de modo isolado. A inferência evidente, por si só, reside à luz do seu ecossistema, ou seja, o texto nunca vive no vácuo e nunca está no vácuo, nunca é isolado. Então, você lê um texto e você está entendendo um texto de uma outra maneira, volta e lê o contexto todinho. Lembro-me como se fosse hoje. Quando eu havia me tornado calvinista, meu irmão arminiano, na época, muito declarado arminiano, aí ele sentou perto de mim e falou assim, rapaz, você lá com esse negócio de calvinista, esse negócio de predestinação, papapá, que a salvação não se perde, para com isso, eu disse, faz o seguinte, lê para mim Romanos 8. Ele lê Romanos 8 todinho, agora interpreta para mim Romanos 8. Eu comecei a interpretar seguindo o texto todinho, papapá. Interpretou o texto de acordo da maneira calvinista, da maneira natural que o texto apresenta. Depois, bem, seja bem-vindo ao calvinismo.
Aí ele, não, aí voltou para tentar distorcer o texto. Disse, não, Robson, não adianta, você não vai conseguir distorcer o texto, porque o texto é claro, né? E aí ele largou o arminianismo e acabou se tornando membro de uma igreja presbiteriana. Então, o ponto aqui é basicamente esse, é você olhar o contexto para entender o sentido da passagem. Então, qual é o grande dilema? Veja bem, a gente precisa olhar também que há 224 citações diretas do Antigo Testamento no Novo Testamento. Então, a grande ponte é que o Novo Testamento não é um recomeço exegético do zero. Ele é um documento que aprofunda estruturalmente o ancorado na tradição hermenêutica do Antigo Testamento. Então, não, mas os caras começaram a interpretar no primeiro e segundo século, não tem problema, mas eles estão ancorados na sua leitura veterotestamentária. Essa ideia dispensacionalista de romper a escritura, ela não tem base hermenêutica. Você vê que as bases hermenêuticas nossas começam lá no Antigo Testamento. Ok, vamos lá. A validação metodológica de Cristo. Marcos 2, de 25 a 28, você vai ter lá o uso rigoroso de precedentes históricos. Quando ele é indagado sobre trabalhar no sábado. E ele diz assim, olha, vocês não leram o que diz que Davi fez com seus homens, como ele comeu os pães da proposição, para reinterpretar e calibrar a teologia do sábado, ele faz isso. Ele diz que é exatamente isso que acontece, né? Já no capítulo 7, versículo 23, qual é a ideia de João, né? A lógica do menor para o maior também é a regra primeira de Hilel, Jesus usou, né? A circuncisão patriarcal é usada como alicerce para justificar a cura completa no dia de sábado. Quando ele olha para o homem que ele cura no sábado, ele se apela para a circuncisão patriarcal. Se eles fazem circuncisão no dia de sábado, qual é o erro disso, em curar alguém? Em João capítulo 10, versículo 34 a 36, ele apela para a autoridade inquebrável das Escrituras. O que ele faz? Vós sois deuses, focando assim na precisão absoluta da palavra de Deus e na inutilidade de uma única palavra, da imutabilidade de uma única palavra do sábado, do Salmo, né? Então, vós sois deuses. Ele pega a palavra deuses, porque eles dizem assim, ele pergunta, vocês estão me apedrejando por causa de quê? Não é por causa de milagre, porque por ser homem te fazes igual a Deus, mas não está escrito na lei, vocês também se dizem deuses. Então, Jesus argumenta da autoridade da Escritura. Então, Cristo validou os seus ensinos, valendo-se das Escrituras com um domínio metodológico profundo e exato do que se conhecia na época. Então, é importante você conhecer os métodos hermenêuticos através da história da igreja. A metodologia de Paulo agora, análise de estilo. Então, vamos lá. Existe também a questão da alegoria. A gente é contra a ideia da alegoria, porque a alegorização ela é algo terrível. Mas quando a boa alegoria é bem feita, vai ser reconhecida. Há exemplos na Bíblia de alegoria? Há. Por exemplo, a alegoria de Gálatas capítulo 4, versículos 24 a 31. O mecanismo que Paulo usa aqui é a ressignificação. Paulo utiliza a história de Sara e Agar como um construto alegórico para explicar a tensão entre lei e a promessa na vida do cristão. Então, quando ele coloca lá lei e graça, ele usa Sara e Agar. Você é da livre e não da escrava. Você é de Sara, você não é de Agar. Trabalha essa ideia, né? Ele vai falar da relação da lei e graça, né? Depois ele vai falar do momento histórico redentivo. O que ele faz? Ele pega 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de 1 a 6, e ele vai contando toda a história da redenção nesse bloco, né? De maneira miniatura. E ele usa a chamada tipologia. A tipologia é aplicada ali. Eventos tangíveis do passado, como a travessia do mar, a rocha, são lidos não no vácuo, mas como alusões estruturais diretas a Cristo e a nova aliança. Então, quando eu leio esse texto, eu consigo vislumbrar que Paulo ele entendia que todo aquele evento histórico ele era redentivo. E se ele era redentivo, ele apontava para Cristo. Por isso que as pessoas trabalham um método chamado história da redenção. E aí a gente chama isso de teologia bíblica, né? Na teologia bíblica você trabalha com o método histórico redentivo, né?
E a precisão linguística também, lá em Gálatas, capítulo 13, versículo 29, a minúcia gramatical de Paulo usa o estilo do Pshá, o argumento, ele usa o Pshá, a maneira de interpretar, né? É um argumento teológico massivo, né? Fundamentado, inteiramente na distinção exata do singular e do plural da palavra semente, da palavra descendente. Veja só, ele não fala das descendências, ele fala do descendente. Ele particulariza, ele usa a estrutura do Pshá dentro da análise exegética. Ok? Alguma pergunta aqui, irmãos? Vocês estão com dúvida? Vocês não entenderam? Ou é porque o assunto é novo? Pode falar, Pedro. Eu não ia perguntar, que eu estou fazendo uma pergunta, mas é importante. No sentido da alegoria ali, pastor, eu já ouvi algumas pessoas dizendo que não se deve fazer alegorias fora das alegorias que já estão contidas nas escrituras. Mas o que o pastor diz sobre isso daí? A gente tem textos que permitem a gente fazer alegorias sem aquelas já citadas? Só aqueles que são declarados na escritura. Tá? Agora, se você for um bom teólogo, você pode ser um John Bunyan. Se você for um John Bunyan, né, qualquer pessoa com um bom... Eu estou falando assim, o Ivo, porque o Ivo entendeu, né, Ivo? Se a pessoa for um bom John Bunyan, aí beleza. Porque o cara que escreveu mais alegoria que a gente conhece é o John Bunyan. A alegoria do peregrino, a alegoria da peregrina, a alegoria de Cidade Santa, né? Cidade Santa, que é a cidade da alma, Guerra Santa, né? Guerra Santa, que é a cidade da alma humana, né? Shaddai. Então, você tem isso. Então, ele era especialista em alegoria. E você nota que a alegoria de Bunyan, ela é comunicativa do evangelho, ela comunica o evangelho com clareza. Não é alegoria emaranhada, né? Então, a alegoria, ela é descartável nesse sentido, de quando ela se torna uma coisa emaranhada. Mas quando você faz uma alegoria realmente que vale a pena, por exemplo, o livro Cristo em Gênesis, é um livro tipológico alegórico, que ele vai trabalhar a pessoa de Cristo no Antigo Testamento, mas olhando todos os eventos históricos apontando para Cristo, tipologia, né? Bunyan, alegoria. C.S. Lewis trabalha muito com fantasia e alegoria. Então, você tem muito disso, né? Então, não há nenhum problema em uso da alegoria nesse sentido, mas para o ensino, para a pregação, para a estruturação doutrinária, a alegoria ela não serve. Entendeu aqui, Pedro? Sim, pastor. Obrigado. Ok, Otávio. Pode falar, Otávio. Pastor, é uma pergunta um pouco parecida com a do Ivo, só que no sentido do histórico redentivo. A gente tem, por exemplo, muitos textos do Antigo Testamento, inclusive Salmos, que, por exemplo, o Salmo 110, né, que o autor de Hebreus vai referenciar, vai falar que é Jesus. Sim. Tem o Salmo 2, que lá em Atos 13, a igreja primitiva vai falar que é Jesus também. Existem vários outros textos que a gente meio que... Existe uma aparência, né, uma similaridade com aquele evento, ou algum momento de Jesus, ou a pessoa de Cristo, né, no seu ato. A gente também pode utilizar esses textos e fazer esse vínculo com Cristo, com a revelação histórico-redentivo, sendo que não existe nenhum texto no Novo Testamento que faça essa referência. A pergunta é, por exemplo, tem aquele, acho que é o Salmo 116, né, que vai falar que sente do inferno angústias, né? O autor lá do Salmo 116 fala algo nesse sentido. A gente poderia, por exemplo, linkar com Jesus Cristo no Getsemane, algo nesse sentido, ou a gente precisa ter cautela também nesses casos? Precisa ter cautela, mas, assim, é possível fazer essa relação. O que a gente precisa entender é, por exemplo, existe, no meu livro Profecia Messiânica, eu já mencionei, inclusive, sobre isso, né? Que a gente tem que ler a Escritura messianicamente, né? Então, você vai ler
estruturalmente dentro da messianidade, né? Então, você vai olhar assim, Cristo em tudo, em toda a Escritura. Então, esses salmos que apontam para Cristo são salmos messiânicos e salmos reais. Mas a estrutura pode ser tipológica, pode ser da visão periférica, como lembra de Acabil. Então, na visão periférica, eu consigo enxergar uma frase que aponta para Cristo, ou um texto histórico, quando assim, os seus ossos não serão quebrados, né? Diz lá, né? Lá em Êxodo, os seus ossos não serão quebrados. Aí João pega esse texto e coloca lá como sendo um texto alusivo a Cristo, só que é um texto histórico, não é um texto messiânico. Então, eu preciso ouvir, eu preciso entender que textos messiânicos podem ser declaração direta, pode ser alusão ou pode ser eco. Entendeu? Então, eu não tenho nenhum problema quando eu consigo olhar para o Salmo 116, por exemplo, e ver neste Salmo um eco do sofrimento do Messias. Não há nenhum problema em relação a isso. O problema é você extrapolar esses níveis que não lhe são permitidos fazer. Entendeu aqui, não foi, Otávio? E como é que eu sei que tem esse nível? Como é que eu sei que eu estou extrapolando? Quando você começa a viajar demais na maionese, tipo, quando você começa a falar algo que o texto não está realmente claramente apontando. Você fugiu do tema, você fugiu do assunto. Você não está nem ligado com o autor original, nem com o propósito de falar de Cristo. Quando isso foge, você fugiu de toda a estrutura. Ok? Então, vamos lá. A linha contínua interpretativa. Então, vamos lá. Eu começo lá com os Targums, a primeira ponte. Eu tenho a matriz judaica, o Peshá e o Remas. A sistematização das regras com Hillel. Cristo e os apóstolos com ressignificado. E a hermenêutica atual, como nós conhecemos. A hermenêutica atual não opera no vácuo, ela é uma construção de camadas sobrepostas. Uma caminhada segura na interpretação bíblica exige reconhecimento dos passos dados pelos primeiros intérpretes. Os métodos, e aqui, os métodos evoluem, as ferramentas se refinam, mas a busca diligente pelo sentido autêntico, a chamada derush da palavra de Deus, permanece como algo contínuo. Isso nos leva agora para o tópico, a interpretação da patrística. Então, a gente fez um apanhado geral de como surgiu os princípios hermenêuticos na história. Mas aí, como é que eu olho para isso? Como a igreja antiga lia e como ela retratava e como ela compreendia as escrituras. É que a gente entra propriamente na história da igreja patrística, né? Primeiro desafio de ler os textos pós-apostólicos. Sem os autores originais presentes, a igreja primitiva precisava de métodos para extrair verdades dos textos antigos. 3 grandes prismas exegéticos surgiram, que moldaram permanentemente a mente cristã. O primeiro método é o método da Alexandria, a busca pelo mistério oculto, é a tese, posso dizer assim, né? Depois vai ter o ecletismo guiado pela tradição, a Antioquia, a âncora da história e da gramática, a antítese. E eu vou ter lá o Ocidente, o ecletismo guiado pela tradição, a síntese. Então, você vai ter a junção das duas ideias dentro da escola ocidental. Então, tem lá a escola alexandrina, a escola Antioquia e a escola ocidental. Essas 3 escolas, elas nos legaram princípios hermenêuticos de interpretação na história. Então, vamos começar pela escola de Alexandria. O verdadeiro significado está oculto sob a superfície. Clemente de Alexandria, o pai desta tradição, ele ensinava que a verdade natural e simples da passagem não era a verdade clara. Por quê? Porque ele vai seguir o chamado método alegórico. Então, o texto opera sobre a doutrina da correspondência, onde os elementos físicos são apenas análogos às realidades espirituais ocultas. Então, você tem que procurar o que está escondido. As escrituras ocultavam o seu verdadeiro significado, a fim de que fôssemos imitadores também, porque não é bom que todos a entendam. É mais uma ideia aqui, unicamente?
Olha, a Escritura tem um bocado de coisas escondidas, porque não é bom que todo mundo entenda a Bíblia. Não é bom que ninguém compreenda o que ela está dizendo. Não é bom que ela seja clara. Não é bom que ela seja evidente. Não é bom que ela se aprofunde. Não é bom que ela tenha alguma coisa de bom. Não. Ela tem que continuar oculta. E aí, a anatomia do sentido segundo Orígenes agora. Veja, Clemente nasce com a escola, mas quem populariza a escola é Orígenes. Orígenes formalizou o método alegórico, afirmando que, assim como o homem é tripartido, o texto sagrado também é. Então, para Orígenes, a heresia tricotomista, ele abraçara ela e ele aplicava a ela a interpretação. Então, para ele, o corpo é o sentido literal. A alma é o sentido moral. Mas o espírito é o sentido alegórico. Na prática, Orígenes desprezava o corpo, que era o sentido literal do texto. Aquilo que está no texto não tem importância, não tem relevância, não é importante para nós. Então, considerando apenas os iniciantes, ele é considerado apenas para os iniciantes. E aí ele focava, o que é que ele focava, gente? Ele focava obsessivamente no espírito, ou seja, na alegoria. O único capaz de produzir o verdadeiro conhecimento para aqueles que são maduros na fé. Então, você tem que criar, tanto é que quando você lê as obras hermenêuticas do período medieval, do período ali, sai da patrística, do período patrístico, né, do terceiro século para frente, até o período da Idade Média, você vai ter essa força muito grande, gente, do alegorismo. O alegorismo se torna uma base hermenêutica. Era impossível não ler uma coisa como a hermenêutica alegorista. Pode falar, Otávio. Pastor, eu já ouvi falar muito, entre aspas, mal do Orígenes, né? Como ele sendo porta-voz de algumas heresias. Algo assim que também aparece muito no catolicismo romano, né? Essa questão alegórica e buscando vincular textos do Antigo e Novo Testamento a pessoa de Maria, por exemplo, né? Acho que é uma tentativa que eles fazem exaustivamente, né? E, de certa forma, os primeiros reformados até assimilaram algumas coisas nesse sentido. E tanto que eu tenho um texto, eu acho que é Ezequiel, que falando sobre Cristo, né, entrando no santuário. E aí tem uma passagem lá que fala, né, que a porta vai ser aberta e só ele vai passar pela porta, né? E aí eles vão linkar isso, dizer que essa porta seria o ventre de Maria, algo nesse sentido. Então é um pouco assim, né? Tipo assim, essa busca por algo sempre alegórico acaba sendo, digamos assim, uma janela para que a pessoa interprete algo que está no coração dela, que muitas vezes é um desvio doutrinário, né? Sim, sim. A alegoria, ela acabou se tornando muita base para o que nós conhecemos no romanismo. Muita coisa que a gente conhece no romanismo é fruto de alegoria mesmo, de leitura alegórica. Ok, o filtro em ação. Sobre Orígenes, o senhor concorda com essa consideração de que ele não seria uma pessoa, uma fonte muito confiável de estudo? O Orígenes? Isso. O Orígenes é muito bom em algumas coisas, né? Em outras coisas não. Né? O comentário de origem do credo apostólico é excelente. O comentário do credo é muito bom. Mas as outras coisas que ele escreve sobre interpretação mesmo é muito difícil, gente, de engolir. Então ele não é confiável. Ele não é confiável, não. É aquilo que eu falei, né? A gente não pode jogar tudo fora. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Ok? O filtro de Clemente em ação. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 22, versículos de 1 a 4, é aquele sacrifício de Isaac. Então ele vai trabalhar a ideia dos 3 dias, né? Ele vai colocar assim, a tradução alegórica, ele diz que o primeiro dia é a visão das coisas boas. O segundo dia é o melhor dos desejos da alma.
No terceiro dia, a mente percebe as coisas espirituais, os olhos são abertos pelo mestre. E a conclusão é que o reino de ideias de Platão é difícil de atingir. Ou seja, baseado nessa estrutura, né? Então, os 3 dias total, o mistério do selo de batismo. Porque vai ser invocação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa estrutura que você vai ter lá dentro da ideia interpretativa alegórica de Gênesis 22, de Orígenes, não, de Clemente. Aí a reação a isso é a escola de Antioquia. A reação em defesa da história, né? Ela é fundada por 2 figuras. Luciano de Samosata, não é Paulo de Samosata, gente. Paulo de Samosata é o herege. Luciano de Samosata e o presbítero Diodoro, eles fundam essa escola. Essa escola, ela surgiu como uma oposição feroz ao alegorismo irrestrito de Alexandria. Eles, os irmãos de Antioquia, criticavam os alegoristas por lançarem dúvidas sobre a historicidade real do Antigo Testamento. Porque se você diz que uma história como a história de Isaac, ela não é verdadeira, só é uma alegoria, é uma ilustração de como você deve viver, você quebra a confiabilidade histórica do texto. O texto deixa de ser o texto que é o texto histórico para ser estudado. Para Antioquia, o texto não era um código místico a ser quebrado, decodificado, mas era um registro histórico literal, a ser respeitado e compreendido. Então, o texto precisa ser respeitado e compreendido como tal. Então, retorno à gramática. O que é que acontece? Ele vai retornar à gramática e vai retornar à intenção do autor. Ele começa primeiro com as regras da gramática, fatos da história, a intenção autoral é igual ao sentido natural. Liderada por Teodoro de Mopsuestia e João Crisóstomo, a escola exigia que qualquer interpretação ela fosse justificada pelo contexto, rejeitando, assim, os apelos aos dogmas externos e a exegese oculta. E aqui você tem o DNA da reforma. Séculos mais à frente, mais tarde, os reformadores protestantes se identificaram fortemente com a sobriedade e com o rigor da escola de Antioquia. Eles acabaram fazendo isso. Ok? A disputa fundamental, alegoria versus tipologia. Então, você vai ter lá, a alegoria ela é rejeitada, sentido místico oculto, sentido simbólico, sentido aleatório, cada coisa. E a tipologia passa a ser adotada. A alegoria, o que ela é? Ela envolve detalhes físicos aleatórios e recebe significados místicos e filosóficos ocultos, totalmente desconectados com o evento original que aconteceu. A tipologia envolve padrões históricos regulares e reais nas escrituras, que a gente chama de tipos, que apontam profundamente e profeticamente para o cumprimento cristológico no futuro. Alguma dúvida aqui sobre as escolas anteriores, gente? Alguma dúvida? Ninguém tem dúvida? Vou conseguir aqui. Da minha parte não, pastor. Ok, a escola do Ocidente, o caminho eclético. Então, você vai ter 2 coisas. Você vai ter lá a escola alegórica, que é a escola de Alexandria. Você vai ter lá a escola de Antioquia. A primeira, ela trabalha a estrutura espiritual. A outra trabalha sobre a base literal. E aí surge o ecletismo ocidental, representada por Hilário, por Ambrósio, por Jerônimo e magistralmente por Agostinho. O Ocidente recusou-se a escolher apenas um lado. A regra agostiniana, que ele escreve na sua obra de doutrina cristiana, da doutrina cristã, Agostinho, ele estabeleceu que o sentido literal é a base essencial e inegociável. Contudo, a partir dessa base sólida, ele buscava ativamente o sentido alegórico e espiritual. Daí, os comentários de Salmos ser muito alegóricos.
Mas, por outro lado, os comentários são bem históricos. Então, a regula fidei. Aqui, a genialidade e o perigo da escola do Ocidente foi introduzir a autoridade da tradição na exegese. O perigo dele, né? Porque, embora ele estivesse correto e não querer estar num lado ou no outro, queria estar no meio, mas foi o que ele fez. Quando surgir a dúvida, você vai apelar para quem? A tradição vai dizer o que você deve seguir. Quando uma passagem bíblica era ambígua e necessitava de uma decisão interpretativa final, Agostinho apelava para a regula fidei, regra de fé. Mas regra de fé não é o que nós pensamos, que é a regra de fé da Escritura, da palavra de Deus. Para Agostinho, não. Para Agostinho era o que a igreja dizia. Era o dogma da igreja. O conjunto das doutrinas históricas da igreja funcionava como juiz final sobre o que o texto poderia ou não significar. A tradição, assim, ganhava força interpretativa na história. É aqui que você começa a ver o nascimento da chamada o apelo à tradição. Né? E depois você vai ter lá o magistério da igreja e depois você vai ter a escritura. Então, esse tripé hermenêutico humanista nasce aqui. Tá? Agostinho tentou fazer uma coisa correta, mas acabou criando um problema para a igreja. A igreja passou a considerar a interpretação autorizativa. Mas isso não é um problema apenas do humanismo, tá? Isso é um problema também da igreja evangélica de hoje. A igreja evangélica disse assim, o que o meu pastor disser é lei. Não. O que a Bíblia diz é que é lei. O que a Bíblia ensina é que é lei. Fala, Otávio. Ou que o pastor que eu gosto está dizendo, né? Porque às vezes o camarada confronta o próprio pastor utilizando um outro pastor como referência, pastor da internet, e o cara quer confrontar o pastor da sua igreja ali. O pastor, eu tenho... Agostinho tem um livro que foi até aquela João Calvino Publicações... Não, eles vendem lá o livro, né? Que é o livro ele falando contra os donatistas. É um livro bastante interessante e agora ele usa um modelo diferente, tipo assim, ele usa um apelo bem só à escritura nesse trabalho, porque assim os donatistas vão querer definir-se como uma igreja e eles vão usar algumas alegorias para poder se definir como igreja e tal. E Agostinho ele vai apelar 100% para o texto. E ele vai falar que o texto seria o denominador comum que todos deveriam recorrer nas suas discussões. Então, existe um pouco disso. Eu acho que Agostinho ele acabou, não é questão da regula fidei, mas ele pensava muito parecido com o que a gente pensa também, no quesito de que a Bíblia, no final das contas, é a última palavra, né? O que ele apelava para a regula fidei é sobre como interpretar a Bíblia, né? Na verdade é o seguinte, quando tinha uma dúvida, entendeu, Otávio? Quando havia uma dúvida se aquela interpretação era correta ou não, né, se havia dúvida sobre aquela interpretação, ele dizia, fique com o que a igreja diz. Era assim que funcionava. No debate com os donatistas, estava claro que os donatistas estavam tudo errado. O maior conflito do donatista não era só ser aceito como igreja. O maior conflito do donatista foram 3 ideias. Primeiro, ser aceito como igreja. Segundo, não receber os hereges, os que haviam... Os hereges não, os apóstolos que haviam abandonado a fé cristã no período da perseguição. Eles não queriam que fossem aceitos de novo. E se eles fossem aceitos, deveriam ser rebatizados. Então, Agostinho ele refuta cada um desses itens. Né? E é bom lembrar que os argumentos que os reformados brasileiros têm para rebatismo de católico, por exemplo, são os mesmos argumentos donatistas, dos hereges. São os mesmos argumentos. Então, recomendo ler esse livro do Agostinho, sim. Então, nesse sentido, sim, viu, Otávio? Porque, assim, ele vai ler o texto da Escritura e vai refutar os caras pelo texto da Escritura. Mas se houvesse alguma dúvida
Na interpretação, ele mandava apelar para o que a igreja dizia. Essa é a ideia de regula fidei. Entendeu aqui, né? Entendi, ficou claro. Esse ponto que você colocou também, o ponto de que a pessoa pegar um pastor muito famoso na internet, né? Ó, pastor, eu já ouvi muito aqui. Aqui, quando eu falei sobre, aqui na igreja, eu falei sobre rebatismo, eu disse que eu sou contra o rebatismo, em qualquer nível, né? Qualquer nível, né? Outro dia o pastor Adriano Gama disse para mim que eu não devia estar na PB, eu devia estar na igreja reformada. Viu, Pedro? Eu estou na igreja reformada. O que é interessante é, quando eu falei aqui, né? Os presbíteros da igreja falaram assim, mas pastor fulano, ciclano, beltrano, faz assim. Aí eu olhei assim, eu fiz, olha, mas tá errado. Fulano, beltrano, tá tudo errado. Tudo errado. Então, assim, a gente precisa entender que o que funciona para nós é só a escritura. Mas existe uma tradição autoritativa na igreja subordinada à escritura, que são os padrões confessionais. Então, a confissão de fé é uma autoridade sobre a nossa vida também, tá? Porque ela está debaixo da escritura. Ok? Vamos seguir aqui. O método da quadriga. Então, o que acontece? Agostinho e seus sucessores popularizaram a ideia que o texto poderia carregar um sentido quadruplo, simultâneo. Primeiro, ele tinha um sentido histórico, o evento factual e natural. O sentido etiológico, antropológico, a investigação das origens, as causas e implicações morais. O sentido analógico ou anagógico, a elevação do olhar para as realidades celestiais futuras. E o alegórico, o simbolismo teológico oculto no texto. Então, esses 4 sentidos... A quadriga, gente, ela praticamente dominou a idade medieval da igreja. Todo mundo só fazia a interpretação textual seguindo esses quatro métodos, essas 4 ideias, né? Então, as 4 faces de Jerusalém, por exemplo. Quem é Jerusalém, né? Na Bíblia. Quem é Jerusalém na Bíblia? A João Cassiano, o herege, né? João Cassiano, vocês conhecem, né? João Cassiano, o herege. Ele é o pai do semipelagianismo, que é o pai do arminianismo, tá? O pai do arminianismo, esse cara aqui, João Cassiano. Né? Então, João Cassiano desenvolveu os 4 sentidos também. Ele trabalhou os 4 sentidos e disse assim, quem é Jerusalém na Bíblia? Bem, sentido literal é a cidade física e geográfica de judeus. Sentido tropológico, moral, a alma do indivíduo é Jerusalém. Anagógico, celestial, o nosso lar celestial escatológico. E alegórico, a igreja de Cristo na Terra. Esses 4 sentidos desenvolvidos. O próprio Cassiano, ele alertava que esse desdobramento não se aplicava a todos os textos, mantendo a ênfase primordial no sentido natural do texto. Ok? Alguma dúvida aqui, gente? A gente pode utilizar ainda esse método, o método histórico-gramatical, ele assimila de alguma forma esse método das 4 faces, esse quádruplo, aí eu esqueci como é que chama. 4 faces? Não, a gente não tem nenhum desses aí, não. A gente só tem um sentido histórico. Então a gente não deve olhar para a Bíblia pensando dessa forma, então. Não, assim, que é que ele pegava, né? Todo texto da escritura, você vai pegar esses 4 sentidos, né? E não tem 4 sentidos, só tem um sentido. Né? Então ele é método gramático histórico. A Constituição de Fé vai dizer isso, né? Que o sentido da escritura é único e múltiplo. Nós vamos ver isso na próxima aula. Vai entrar nesse tópico aí, o sentido da tradução reformada ali. Mas, assim, o sentido que nós cremos é único e não múltiplo. Um múltiplo, que é um múltiplo sentido, entendeu, Otávio? São vários sentidos para o texto. Não, o texto só tem um sentido. Deu para entender aqui? Ficou claro. Ok, paradoxo protestante. A Bíblia nunca está sozinha. Outro ponto, tá? Que é a ideia do só escritura.
Embora a reforma tenha resgatado a gramática de Antioquia, ela nunca rejeitou a utilidade da tradição ocidental. O próprio Calvino, que falou da autoridade da Bíblia nos termos mais elevados, sempre leu-a e ouviu segundo as tradições da Igreja Antiga. O John Leite, né, no livro da Tradição Reformada. O perigo moderno é ignorar a história cristã, tentando ler a Bíblia sem ajudas. Não torna o leitor puramente neutro, apenas o torna um escravo cego de suas próprias tradições e viés culturais modernos. Então, veja bem, eu preciso da tradição, da boa tradição, para ouvir a Escritura também. A gente trabalha 3 princípios: sola Escritura, tota Escritura, mas nunca nuda a Escritura. A Escritura nunca está sozinha. Tá? A Escritura está sempre lida com alguma tradição. Agora, se a tradição vai contra a Escritura, a gente fica com a Escritura. Entenderam aqui? Então, vamos lá. Matriz diagnóstica da hermenêutica patrística. Os expoentes: Clemente, Alexandria, a escola de Alexandria. Antioquia, Teodoro, Crisóstomo. Ocidente, Agostinho e Jerônimo. O método principal de Alexandria: alegorização extrema e espiritual. Antioquia, histórico-gramatical estrito. Ocidente, ecletismo, a quadriga. A visão do sentido literal. Ele diz, Alexandria diz que é uma casca externa para os iniciantes. Antioquia diz que é a âncora inegociável do texto. O Ocidente diz que é a base essencial para o espiritual. A maior contribuição da escola de Alexandria para o estudo da Bíblia, né? A busca apaixonada por Cristo em todo o Antigo Testamento, a alegoria parece apontar isso. Antioquia, a defesa da intenção autoral e da tipologia. É o melhor, porque você vai buscar Cristo na tipologia. O Ocidente, o uso da tradição regula fide como a baliza para determinar o sentido do texto. Aqui foi a falha da tradição do Ocidente. Ok? Muito bem. O legado combinado das lentes patrísticas, Alexandria, Antioquia e Ocidente. A igreja, ela não descartou o passado, ela o absorveu. A tensão exegética forjada na patrística, o anseio espiritual de Alexandria, o rigor histórico de Antioquia e os limites eclesiásticos do Ocidente formam juntas as lentes através das quais a igreja moderna ainda navega no texto sagrado. Ler as Escrituras hoje é participar de um diálogo que começou há quase 2000 anos, há 2 milênios. Ok? Alguma pergunta aqui, gente? Alguém tem alguma pergunta? Assim, apesar de a gente considerarmos a escola de Antioquia como mais correta, até pelo fato de a hermenêutica reformada se espelhar bastante nela, o senhor considera que a escola de Antioquia ela falhou em algum sentido para que não vigorasse tanto? Ou foi tipo, o fato dela ter meio que sido deixada de lado tem relação com o desvio que a igreja foi tomando ali com o passar do tempo? Não, a escola de Antioquia ela não falhou, tá, Otávio? Ela preservou o que ela para preservar. Acho que o maior problema nosso é que nós permitimos que, e aí é interessante, ela continuou lutando mesmo no período medieval, tá? Mas a igreja, como tudo, ela adotou a quadriga como método dela. Então, porque dava mais suporte os viés teológicos, os desvios teológicos da igreja. Então, acredito que foi mais a força política da igreja do que propriamente a força da permanência do método. Então, porque o senhor colocou o João Crisóstomo, né, como expoente ali, e o Teodoro.
O senhor indica algum livro desses autores que seria interessante a gente ter conhecimento? O comentário de João do Crisóstomo é muito bom. E Teodoro Póstumo Suécias, você só tem apenas artigos sobre ele em português. Dá uma lida lá no livro Hermenêutica Reformada, do Paulo Anglada, que ele tem um capítulo que ele aborda muito bem sobre Teodoro Suécias. Então você passa a conhecer muita coisa sobre ele. Show de bola. Ok? Pedro, pode falar, Pedro. Sobre aquele quadro que... O último quadro aí que diz sobre as interpretações. Tem no último tópico lá, estava falando sobre Cristo no Antigo Testamento e a de Antioquia que encontrando Cristo nas tipologias, né? Então, o correto é buscar nas tipologias encontrar Cristo no Antigo Testamento? Uma boa pergunta aí. Veja, eu citei a tipologia porque é exatamente isso que a escola de Antioquia vai fazer. Quando a gente começa a trabalhar a relação, quando começa a nascer a relação Antigo e Novo Testamento, duas linhas surgem, a alegoria e a tipologia. As duas tentaram trabalhar a leitura do Antigo Testamento, só que a alegoria, como a gente viu, ela acabou causando uma descredibilidade do Antigo Testamento. E a tipologia não, a tipologia ela manteve a estrutura do Antigo Testamento apontando para Cristo em algum grau. Então, a alegorização, ela sempre acabou sendo mais danosa. A tipologia, ela se ateve ao que tem dados bíblicos, ao que a Bíblia apresentou. Então, se entre a alegoria e a tipologia, eu prefiro a tipologia. Agora, se a gente for pensar no ambiente moderno, pastor, no ambiente moderno, onde a gente consegue mergulhar mais sobre essa relação, né? Sem sombra de dúvida, são as obras de J.K. Bill. Não sei como você lê as obras de J.K. Bill, né? J.K. Bill, ele tem o uso do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Há um outro livro, que é o livro do Walter Kaiser, não está traduzido para português, mas está em inglês. É um livro que fala sobre a relação do Antigo e do Novo Testamento. O uso do Antigo Testamento no Novo, também dele é muito bom. E o comentário do uso do Antigo e do Novo também do Carson e do Greg Bill também é muito bom. Então, para a gente olhar, que ele vai trabalhar perspectiva periférica, tipologia, né, alusão. Então, essas estruturas, elas passaram, ele não trabalha alegoria. Ele não vê na alegoria um método legítimo de interpretação. Por isso que eu citei a tipologia, entendeu, Ivo? Entendi, pastor, entendi sim. Ok? Irmãos, alguma dúvida? Claro, né? Ok, essa aula, irmãos, amanhã eu estarei disponibilizando ela no nosso canal Explicando a Fé Reformada, tá bom? Então, nós teremos essa aula e próxima semana essa aula vai continuar. A gente vai ver lá a interpretação no período dos reformadores e a interpretação no período puritano, tá bom? Então, nós vamos ver nesses dois blocos, conhecendo mais sobre a história da hermenêutica bíblica, ok? Aguardo vocês semana que vem, com a graça de Deus. Essa semana, se Deus me der graça, eu vou preparar uma breve avaliação para a gente avaliar o que a gente está aprendendo, disponibilizar lá no grupo, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, e qualquer coisa, não esqueçam, tá? De divulgar o vídeo, compartilhar o vídeo, comentar no vídeo, dar sua curtida, porque isso nos ajuda muito, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a vocês, a gente se vê na próxima semana. Bom dia do Senhor para vocês. Valeu, pastor. Amém. Um abraço a todos. Deus abençoe.